Será que basta querer para emagrecer? Será que é errado querer emagrecer? E será que dá para medir o autoconhecimento ou o autocuidado de uma pessoa pelos quilos que ela ganha ou perde? Aceita o chá de coragem? Elisama, sua maravilhosa. Sou admiradora do seu trabalho há longos anos, desde antes da pandemia. E este chá de coragem é um presente que eu quero agradecer do fundo do meu coração por você ter criado. Ai. Eu gostaria de fazer uma pergunta justamente por acompanhar seu trabalho há anos e perceber também uma sensível mudança física em você, estando mais linda a cada ano que passa. Obrigada. Há uns 15 anos, eu vi que emagrecimento é uma porta cuja chave só abre pelo lado de dentro da porta. Ou seja, que só quem está no processo crônico de não se sentir bem consigo mesmo e com seu peso pode mudar, pois, essencialmente, todas sabemos que perder peso é tanto uma fórmula relativamente simples, fazer melhores escolhas alimentares e gastar energia, quanto altamente complexa, porque é multifatorial e envolve principalmente questões emocionais e de autorresponsabilidade. A minha pergunta é: será que esse processo de ganhar peso cronicamente, administrando episódios já superados de compulsão alimentar, e também o processo de eliminá-lo, é mesmo a porta cuja chave só abre por dentro? Pergunto isso sendo uma pessoa saudável, mas obesa há pelo menos 8 anos, com altos e baixos e precisando de um chá de coragem. Suas palavras são um bálsamo. Obrigada por querer ser escuta e interlocução. Você é luz. Gente, eu vou aproveitar este episódio para falar de algo que as pessoas têm me pedido muito para falar, que é do meu emagrecimento, que é da cirurgia bariátrica, que é de tudo que eu vivi nos últimos anos. E tem tanta coisa para ser falada que eu vou tentar organizar de uma forma menos cancelável, talvez, mas que pode ser bastante cancelável também, mas que vai ser a forma mais honesta que eu vou conseguir falar, tá? Então, se você discorda, se você acha que eu tô contra o movimento A, o movimento B, o movimento C, paciência, porque eu sempre digo que as teorias elas chegam em nós se deformando, que as teorias elas são lindas, mas elas não estão vivas. Existe um peso em ser gordo na nossa sociedade. E chega um limite de quando você vai bancar este peso ou não. Eu sempre fui uma criança, eu não fui uma criança gorda, mas eu sempre fui uma criança maior que as outras crianças, maior tanto na altura quanto no peso. Mas eu sempre fui uma criança grande, sabe, criança grandona. E inúmeras vezes eu recebi piadinhas por ser essa criança que não era pequenininha, que não era magrinha, que não era miudinha. Eu fui chamada de gorda muitas vezes quando criança, como uma ofensa, e eu achava que eu precisava emagrecer. Hoje, quando eu olho as minhas fotos da minha adolescência, com a barriga chapada, eu falo: "Por que que ela queria emagrecer? Por que que ela sofreu tanto com o peso dela? Menina, tu era tão bonita, uma menina tão bonita dessa". E aí eu fiz as minhas loucuras para emagrecer. Tem um vídeo da Mari Xavier, minha amiga querida, amiga te amo. Tem um vídeo da Mari Xavier em que ela fala que foi tentando ser magra que ela ficou gorda. E essa é a minha história, e é a história de muita gente, foi tentando ser magra que eu ia lá e perdia 2 quilos e ganhava 5. E aí eu tinha uma festa, um casamento, uma roupa que eu queria usar e eu ia perder esses 5, e um tempo depois eu ganhava 7. E se eu for somar tudo que eu já ganhei e perdi ao longo da vida, caraca, foi muito peso. E aí, quando em 2018, num período acho que 2 ou 3 anos, eu tinha acabado de perder 20 e poucos quilos, eu aumentei quase 40, na pior fase da minha vida. A minha mãe estava com câncer, o meu marido estava desempregado, eu estava com 2 crianças pequenas, e eu comia. Eu eu comia porque a comida não me julgava. Eu comia porque o doce me dava um colo silencioso, sabe, um alívio
Por alguns minutos. Era um prazer no meio da minha rotina insana, no meio de tanta dor, de tanto problema pra resolver. Eu estacionava o carro na frente da padaria e eu comprava um bolo de pote, eu devorava aquele bolo de pote em segundos, porque eu precisava de algum prazer pra eu dar conta de tudo que eu estava suportando. E eu sabia que eu estava engordando, e eu sabia que aquilo não estava me fazendo mal, mas tinha um contexto tão duro, de tantas formas, que eu pensava podia ser tantos outros vícios, que seja comida agora, porque isso aqui eu não vou conseguir lidar. Só quem já precisou perder peso uma vez na vida, quem já lidou com perder peso, engordar, sabe o quanto isso vira uma questão central na tua vida. O quanto você dorme e acorda pensando em comida. O que que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer, hoje eu vou fazer salada tal. Eu eu não aguentava. Eu precisava sobreviver, eu não ia dar conta de focar na comida o tempo inteiro, de focar no quanto eu precisava de esforço, porque assim gente, os corpos não funcionam do mesmo jeito, os corpos não são iguais. Existem pessoas que vão comer um monte e não vão engordar, que tem um metabolismo que para fazer um déficit calórico é assim. E existem corpos que gostam de guardar energia, sabe, que economizam, estão preparados para o fim do mundo. O meu tá nessa lista, ele quer se preparar para o fim do mundo, então ele guarda tudo que ele pode. E aí é mais difícil perder peso. E do meu histórico, quando eu me mudei para São Paulo, que eu fui arrumar as coisas que eu ia trazer, eu tive uma crise de choro quando eu olhei pra uma caixa grande que eu tinha de documentos e tal, e encontrei, sei lá, uns 6 a 7 planos alimentares diferentes. E eu estava no maior peso que eu estava chegando na minha vida, e eu olhei pra aquele tanto de plano alimentar e eu chorei tanto. Eu chorei porque foi um caminho que eu nunca consegui trilhar da forma que me disseram que eu tinha que trilhar, que me desrespeitou e me violentou de diversas vezes. Eu chorei porque eu olhava para o meu peso e pensava: "Você não tem jeito, né, onde você tá de novo? Olha quantas vezes você precisou recomeçar a sua história com esse peso, com esse corpo. Olha só, olha aí, quanto você tá quanta merda você já fez na vida". E aí, eu realizei as coisas mais bonitas na minha vida, enquanto eu estava no maior peso na minha vida. E isso foi muito importante pra mim. Sim, eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu vou chegar nela, mas ela não veio do lugar de ódio que quase todas as cirurgias que eu fiz na vida ou todas as dietas que eu fiz na vida vieram. Ela não veio nesse lugar de dor que ela tá falando aqui: "Ah, essa chave que abre por dentro, de quando você tá sofrendo". Não, a minha bariátrica não veio nesse lugar. Não foi por esse motivo. Eu me lembro de quando eu conheci uma moça, há um tempo, em uma das minhas milhares de tentativas de emagrecer, que ela conversou comigo e falou que quando ela via alguém, algum líder, alguém num lugar de poder e de autoconhecimento, gordo, que ela não confiava. Que ela pensava: "Se a pessoa não consegue lidar com os próprios vícios, como que ela vai ajudar outras pessoas?". Eu me lembro que eu tinha acabado de escrever meu primeiro livro quando eu ouvi isso, e foi um argumento que essa pessoa me deu de por que que eu precisava emagrecer, porque com o meu trabalho eu precisava mostrar o meu autoconhecimento estando mais magra. E eu me lembro que eu fiquei tão abalada, sabe, porque assim, quando você é gordo, as pessoas elas não têm muito pudor de serem grosseiras e violentas com você. A pessoa achou normal olhar pra mim, que tinha o trabalho que eu tenho, que eu estava começando, e falar: "Então, se você não emagrecer, eu não vou confiar em você". Elas acham que tá tudo bem, ainda falam que estão preocupada com a sua saúde, né, interessante esse tipo de preocupação com a sua saúde. E eu me lembro que eu fiquei muito mal, mas eu só conseguia pensar: "Eu não tenho força agora, porque eu preciso sustentar minha casa, porque minha mãe tá doente, porque meus filhos estão pequenos e meu marido tá doente também. Eu não consigo emagrecer. Então quem quiser confiar em mim, vai ter que confiar na gorda mesmo, porque é quem eu sou". E de 2018 a 2023, quando eu fiz a cirurgia, eu conquistei coisas que eu nunca imaginei que eu iria conquistar. Eu comprei uma casa em São Paulo,
vinda de lá no sertão baiano. Eu tinha um programa de TV. Eu palestrei em lugares incríveis. Eu palestrei em empresas enormes. Eu conheci gente que eu assistia na televisão. Eu fiz amizade com gente que eu só assistia na televisão. Eu fiz coisas inacreditáveis enquanto eu estava com meu maior peso. Eu desfiz todas as crenças que eu podia ter sobre o gordo preguiçoso, sabe? Eu estava realizando coisa demais. E eu tinha condições de comprar roupa. E eu comprei roupas. Tudo pela internet, que era o que dava pra ser, mas eu não usava mais roupa de jovem senhora. Eu conseguia me vestir com alegria. E eu estava com 125 quilos. E me sentindo muito bonita. Muito bonita. Eu me olhava no espelho e eu não reconhecia a Elisama de sempre, porque a maior parte da minha vida adulta eu tinha esse peso aqui, eu estava na casa dos 80, 80 e pouquinho. Mas aquela Elisama que eu via no espelho, cara, ela merecia meu respeito. Sabe? Eu olhava pra ela e pensava: você é demais, garota. Caraca, meu máximo respeito a você. Quando eu decidi fazer a bariátrica, foi vindo de um outro lugar. Eu sempre falei que não iria entrar no meu foco perder peso enquanto estivesse tudo bem. Que eu tinha muita coisa pra viver e pra realizar e que eu não tinha mais energia pra estar focando nisso. E aí eu fiquei pré-diabética. Enquanto eu estivesse saudável, eu não ia me preocupar. E uma amiga que é muito querida, que é médica, viu meus exames e falou assim: "Amiga, eu vou ser honesta com você. Sabe quando o liquidificador começa a ter um cheirinho ruim? Você tá batendo, ele tá dando conta de bater, mas ele tá você sabe que o cheirinho tá ruim? Então, os teus exames hoje são esse cheirinho ruim. Você tá saudável, em parte. Seu corpo tá dando conta, mas alguns índices aqui estão aumentando de um jeito que a gente se preocupa". E na época, eu tinha muito tempo sem me pesar. Eu não sabia que eu estava com 120 e tantos quilos. A última vez que eu tinha me pesado, eu estava com 96, 97. Eu sabia que eu tinha engordado, mas eu estava muito naquela vibe de eu me amo, não importa o peso, e aí eu não quero mais balança na minha vida, então eu não me pesava. E aí eu subi na balança. E o dia que eu vi 120 quilos foi um choque, inclusive nas minhas crenças de que tá tudo bem, sempre tá tudo bem. Enfim, ela me falou desse peso e a gente começou com uma medicação. Perdi 20 dos 40 quilos, mas depois de um ano eu engordei 10 de novo. E aí em 2023, depois de engordar mais 10 e de ser diagnosticada com pressão alta e de ter um ano usando um CPAP, que é um aparelho para apneia do sono, eu decidi que eu ia fazer uma bariátrica. A cirurgia que eu critiquei inúmeras vezes. A cirurgia que eu falei inúmeras vezes que mutilava o corpo saudável, mas eu não estava trocando um corpo saudável pela obrigação de tomar polivitamínico para o resto da vida, eu estava trocando um corpo que tomava losartana pelo polivitamínico, acho que saí no lucro. Eu estava olhando para o meu corpo e quando eu decidi fazer a cirurgia, a minha sensação foi que eu estava dando uma bandeira branca pra ele, assim, de paz, sabe, de falar: "A gente lutou, a gente tentou tudo, eu preciso cuidar de você, mas agora tem que ser de outro jeito. A gente vai se cuidar com um apoio que a gente nunca teve, e a gente vai se amar muito nesse caminho". E aí eu fiz a cirurgia. Mas eu fiz a cirurgia muito consciente de que tinha uma relação com a comida, uma relação com a alimentação,
e com um corpo que precisava ser olhada, e que a cirurgia não ia curar nada. Que sim, a obesidade é uma doença, que por algum tempo eu neguei e falei: "Não, é preconceito". Não, a obesidade me trouxe sim, pressão alta, me trouxe apneia do sono, eu perdi peso. Eu sei que tem gente, não estou falando que só gordos têm isso, no meu caso, era a obesidade. Eu perdi o peso, eu não tenho mais apneia do sono, eu não tomo losartana, eu só tomo meu polivitamínico. Então sim, no meu caso, meu açúcar tá lindo, meus exames estão incríveis. Mas aí eu não tô fazendo aqui uma apologia ao emagrecimento ou à cirurgia bariátrica. Eu fiz a cirurgia e eu tive condições de me alimentar muito bem e mudou a minha vida inteira. E quem fala: "Ai, mas eu fiz a cirurgia e não mudei nada", eu não sei como, porque assim, tem um monte de coisa que eu não como, tem um monte de coisa que me faz mal, tem um monte de coisa que eu já não consigo fazer e a minha atenção, a minha alimentação, ela mudou. Eu não posso mais comer a minha raiva, eu não posso mais comer as palavras que eu não digo, porque senão eu entalo, eu vou passar mal, eu vou precisar lidar com as minhas emoções de um outro jeito. E isso mexeu com as minhas relações, isso mexeu com muita coisa. Quando eu decidi que eu queria emagrecer, que eu queria fazer a bariátrica e eu não estava preocupada com estética. Ai, vou dizer que não me sinto mais bonita hoje, é lógico que eu me sinto mais bonita. Sim, eu me sinto muito mais bonita hoje. Quem quiser me cancelar aí pode sinta-se à vontade, mas eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais livre. Eu não sei se eu cheguei a contar aqui, eu tinha anos usando ou guardando um macacão que eu adorava, e aí depois que eu perdi peso eu pus esse macacão e fui trabalhar no Rio de Janeiro, era um bate e volta, ponte aérea, foi só eu, minha bolsinha, só que o macacão tinha muitos anos guardado, e ele rasgou no avião. E aí eu desci do avião, entrei numa loja no aeroporto, porque eu estava com a roupa rasgada, e eu comprei uma roupa, e eu chorei. E eu mandei mensagem para as minhas amigas falando: "Eu acabei de comprar uma roupa na loja no aeroporto", qualquer roupa, eu só entrei e eu vesti uma roupa e eu comprei. E meu amor, se você nunca passou pela experiência de nem poder entrar numa loja, porque nada ali vai caber em você, não vem me julgar porque eu quis emagrecer não. Não vem me dizer que eu tinha que ter mais força para lutar com tudo que a sociedade empurra para uma pessoa gorda. Eu me senti fraca quando eu decidi fazer a bariátrica, eu olhei para ele e fiz: "Cara, eu vou ceder a essa pressão social?". Mas no meu caso não era só ceder à pressão social, eu estava doente, eu queria ficar saudável, ali foi a parte sensível pra mim, eu precisava muito ficar saudável. Eu me lembro de ter conversado com o endocrinologista e ter falado com ela, que é uma querida, a Patrícia, ter falado: "Paty, eu ralei tanto pra chegar aqui, mulher, não vai ser aqui que eu vou ficar doente não, eu quero saúde pra eu gozar de tudo que eu conquistei". E aí, eu fiz a cirurgia, mas eu pensava: "Pô, mas não tinha que conseguir de outro jeito? Pô, por que que eu ainda quero emagrecer? Que absurdo. Eu devia ser feliz do jeitinho que eu sou, devia me amar com cada dobrinha, com os meus 120 e tantos quilos, independente, eu devia me amar muito". Eu me amava, eu me respeitava muito, e eu estava tão cansada. Eu estava tão cansada de não saber se eu ia caber na cadeira do avião, eu estava tão cansada de não saber se o cinto ia fechar bem. Eu estava tão cansada de chegar num hospital para fazer a cirurgia e o roupão não fechar, o roupão não entrar, não caber. Eu estava tão cansada de uma sociedade que me dizia o tempo inteiro que nada no mundo foi feito pra mim. Eu estava tão exausta e doente, que eu fiz: "Chega, a minha energia vai pra outras coisas". E foi uma escolha muito boa pra mim, pra mim. Faço exercício físico diariamente não, 3 vezes na semana faço exercício físico, e o que antes não era o suficiente, porque 50 minutos por dia não era o suficiente para baixar a pressão, para normalizar a pressão, normalizar o açúcar de um corpo com aquele peso,
Hoje é suficiente para o corpo com o peso que eu tô, se encaixa melhor na minha rotina. E eu cuido da minha alimentação, eu presto muita atenção no que eu tô comendo, em como eu tô comendo, mas eu tenho um distúrbio alimentar que vai me acompanhar, talvez pra sempre. Eu me lembro de uma vez, eu tinha poucos meses de cirurgia, e aí eu fui no restaurante Aquilo, e eu pus o prato, e eu olhei o prato e pensei: "Meu prato tá enorme, e vou ganhar o peso todo de novo, e eu já cortei o estômago, agora eu vou pra onde? O que que eu vou fazer? Meu prato tá gigantesco". E aí eu pesei, quando eu pesei meu prato tinha 170 gramas. E aí dali eu fui pra terapia, e pra psiquiatra e falei: "Gente, eu tô nitidamente com um distúrbio de percepção da realidade, porque eu vi aquele prato enorme e ele só tinha 170 gramas". Eu vivo em sociedade, gente, e essa sociedade me contou um monte de mentira sobre ser gordo, e ela julga quem é gordo, e eu tenho uma cabecinha cheia de avaria, causada por esses aprendizados sociais. E aí essa carta fala assim: "Você acha que emagrecer ou engordar é realmente uma chave que só abre por dentro? Gata, nomeia pra você o que é importante pra você hoje. E às vezes você aceita, tá no rol das coisas importantes, você não briga com isso não, porque caramba, é tão injusto a gente achar que sozinha vai vencer, desconstruir o que a gente aprendeu a vida inteira. É tão injusto você olhar pra si e falar: "Ah, mas eu já devia me amar", e não tá rolando, é tão injusto. Mas se você quiser emagrecer e fazer o que quer que seja, tenta fazer respeitando quem você é. Tenta fazer entendendo que vai ter sempre outro motivo pra alguém criticar você. Eu não tô mais bonita porque eu emagreci, não. Eu tô mais bonita porque eu tô mais confiante. Eu tô mais bonita porque eu tô mais em paz com os meus desencaixes. Também porque eu emagreci, mas eu podia ter emagrecido e tá muito mal. E eu emagreci, eu tô feliz. Não é pelo emagrecimento. É porque eu não quero mais me sentar nas rodas que não me aceitam. É porque eu entendi com quem eu tô falando. É porque eu tô me vendo em cada projeto. É porque eu tô fazendo chá de coragem, do jeitinho que eu queria fazer. É porque eu tô aprendendo a colocar mais limite e falar: "Eu não quero isso, não vai ser desse jeito ou vai ser desse jeito". Eu tô mais feliz porque eu tô cuidando de cada pedacinho de mim. E o meu corpo faz parte disso. Mas não associem Elisama tá mais bonita porque a Elisama emagreceu. Elisama tá mais bonita porque a Elisama tá mais Elisama, sabe? Porque a Elisama tá encontrada no que ela faz. E aí estar encontrada no que você faz, estar feliz com o que você faz, lutar pelo que é importante pra você, não tá atrelado a seu peso. Não dá pra gente acreditar que 1 quilo a mais ou 1 quilo a menos tá atrelado ao nosso caráter e à nossa capacidade de realizar coisas ou não. Isso é cruel demais, tá? Entende que é algo muito maior em você do que o número que aparece na balança. Esse número, ele não pode te traduzir, não pode. Ele pode baixar 40, 50 quilos e você ainda ficar muito infeliz, porque não tá atrelado a isso, tá atrelado a outra coisa. A minha história, emagrecer depois de ter realizado as melhores coisas da minha vida gorda, foi muito importante pra eu entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendi aqui na pele, eu vivi isso. Você pode viver também. Querendo emagrecer ou não, não deixa pra viver amanhã, sabe? Vive hoje, deixa eu te contar uma coisa, esse corpo, ele goza, independente de quanto você pesa. Esse corpo gargalha, independente de quanto você pesa. Esse corpo recebe colo, independente de quanto você pesa. Esse corpo sente o coração tremendo de alegria e de satisfação por alguma coisa, independente de como você pesa. Esse corpo, ele é massa, independente de quanto você pesa.
E aí se você quer engordar, emagrecer, se você o que que você quer fazer com esse corpo, respeitando toda a potência dele, faz. Mas não aceita esses discursos que dizem que teu peso pode falar do teu caráter não, porque ele não pode. É isso, meus amores, mais um episódio em que eu falei da minha vida mais que tudo nessa vida, né, preciso de limites, eu acho que preciso de limites. Mas é isso, você quer um pitaco meu na sua história, manda e-mail aqui e faz favor de compartilhar com alguém, de postar nos seus stories, de falar para as pessoas, escuta eles amam, escuta o Chá de Coragem, é muito legal, viu? Espalha coisa boa, a gente espalha, amor, guarda só pra gente não, tá? É isso, um beijo e até o próximo episódio.